Em 24 de agosto de 1572, Paris foi palco de um evento chocante conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Esse episódio horrendo foi direcionado a protestantes que estavam celebrando o casamento de seu líder, Henrique de Navarra, com Margarida de Valois. As terríveis matanças foram planejadas pela Casa Real Francesa e se estenderam por meses, atingindo outras cidades da França. O resultado? Mais de 20.000 protestantes franceses, conhecidos como huguenotes, perderam suas vidas nesse trágico acontecimento. Os últimos 4 decênios do século XVI foram marcados pelos terríveis acontecimentos das guerras religiosas. Os eventos das guerras religiosas francesas, que ocorreram aproximadamente entre 1559 e 1610, se destacam pelas hostilidades implacáveis entre famílias abastadas, pelo agravamento da crise econômica e pelo fanatismo religioso em ambos os lados. Essas guerras não apenas arruinaram a economia do país, mas também o tornaram ingovernável, aberto à ameaça de agressão espanhola. No dia 18 de agosto, celebrou-se o casamento entre Margarida de Valois, irmã de Carlos IX, e seu primo Henrique, o jovem rei de Navarra e a esperança dos protestantes. Essa união foi projetada para consolidar a paz estabelecida em 1570 em Saint-Germain, após a Terceira Guerra Religiosa. Após a cerimônia, ocorreu um banquete luxuoso, durante o qual nobres protestantes e católicos se misturaram. O contraste entre essa alegria e a subsequente fúria sangrenta alguns dias depois é o principal mistério do massacre do dia de São Bartolomeu. No domingo, 24 de agosto de 1572, Paris testemunhou a festa de São Bartolomeu. As ruas da cidade estavam molhadas naquele dia. No entanto, o brilho nas ruas não era resultado da chuva, mas sim do derramamento de sangue. Antes do amanhecer, uma tropa de soldados liderada pelo Duque de Guise, considerado um herói católico, invadiu a residência na Rue de Béthisy para assassinar o almirante Gaspard de Coligny, líder militar dos protestantes. No Palácio do Louvre, os principais tenentes do almirante foram arrancados de suas camas, desarmados e brutalmente atacados no pátio pelas lanças dos guardas suíços e franceses. Tudo isso ocorreu com o consentimento do rei Carlos IX, pressionado por circunstâncias que ainda dividem os historiadores. Católicos, identificados por cruzes nos chapéus e braçadeiras brancas, simbolizando a pureza que acreditavam ter perdido, percorreram a cidade perseguindo os hereges em nome de Deus. Casas foram sistematicamente revistadas por gangues armadas, e os protestantes, sem julgamento, eram arrastados para fora e executados. Os corpos, muitas vezes despidos e mutilados, eram arrastados em direção ao rio Sena. O rio ficou tingido de vermelho, a ponto de os parisienses evitarem comer peixe devido à contaminação da água. Os massacrados eram despejados no Poço dos Clérigos, um local costumeiro para descartar carcaças de animais mortos. Nenhum grupo foi poupado, incluindo crianças, mulheres e idosos. Bebês eram arrancados dos braços das mães e lançados no rio, enquanto crianças eram mortas junto com seus pais e servos com seus senhores. As residências das vítimas foram saqueadas e pilhadas. Em meio ao pânico diante da escala da fúria assassina, o rei permaneceu escondido no Louvre, enquanto as ordens para encerrar o massacre eram abertamente zombadas. A cidade caiu nas mãos dos católicos mais determinados a erradicar a heresia, e um estado de terror se instalou, mantendo muitas pessoas trancadas em suas casas, com receio de sair. Grupos de vigias foram estabelecidos em grande parte das ruas, controlando o movimento, identificando os fugitivos e entregando-os para os assassinos. Aqueles que tentavam deixar a cidade eram obrigados a apresentar um passaporte válido. Durante 3 dias consecutivos, as portas de Paris permaneceram fechadas, diminuindo drasticamente as chances de escapar da armadilha preparada. Alguns huguenotes foram levados à prisão, apenas para serem executados durante a noite, e famílias inteiras foram aniquiladas. O massacre persistiu por uma semana, deixando um rastro de destruição e horror. Os anos imediatamente após 1572 foram marcados pela persistente memória das atrocidades. O massacre representou um grande trauma para todos os franceses, independentemente de serem protestantes ou católicos.
A magnitude do evento revelou uma imensa dificuldade de atribuir sentido às ações praticadas que ultrapassavam os limites da selvageria. Em 1º de agosto de 1589, Henrique III, rei da França, foi assassinado por facadas por um monge fanático chamado Jacques Clement. Henrique de Navarra, o mesmo protestante que teve a sua festa de casamento transformada em um banho de sangue, tornou-se Henrique IV, o rei de França e de Navarra. Os 12 anos de seu reinado são lembrados como um período de paz, reconciliação, reconstrução econômica e significativo progresso na agricultura. O primeiro monarca Bourbon conseguiu mitigar as divisões religiosas em seu país, na medida do possível, e incorporou Navarra ao território francês. Apenas o extremo nordeste e leste do país permaneciam fora do domínio do rei francês.